Olá! Para decidir sobre qual título público é o ideal para o atual momento, precisamos compreender primeiro as principais variáveis que afetam esse ativo. De maneira geral, o ambiente macroeconômico interno e global são as principais variáveis, sendo elas dependentes de outras variáveis, como por exemplo, atividade econômica, gastos públicos e até conflitos e intenções internacionais. Na minha avaliação, o atual contexto favorece títulos públicos pré-fixados, uma vez que muitos países já estão concluindo seu processo de aperto monetário, enquanto outros já estão até reduzindo seus juros, como é o caso do próprio Brasil. Nesse sentido, o racional dessa avaliação se baseia em um cenário de desinflação global, onde esses títulos garantiriam um ganho real entre a taxa pré-fixada aplicada e as taxas de inflação cada vez menores devido ao próprio aperto monetário. Contudo, é preciso considerar também cenários de continuação desse aperto monetário global. Por exemplo, a provável manutenção das taxas de juros pelo Fed por mais tempo. Este cenário de higher for long nos Estados Unidos é muito relevante para a decisão de qual título público é o ideal, tendo em vista o impacto dos juros americanos nos demais títulos soberanos em todo o mundo. Dentre esses impactos, o Banco Central brasileiro pode se tornar mais cauteloso nos seus cortes de juros e também pode ser forçado a reavaliar o patamar de juros reais, o que acabaria impactando no patamar de juros ao final do atual ciclo de cortes. Isso ocorre porque a atratividade dos juros americanos pode gerar uma fuga de capitais do Brasil para os Estados Unidos e assim prejudicar o combate à inflação via câmbio. Portanto, neste cenário, o Banco Central poderia desacelerar o seu processo de expansão monetária. Ao mesmo tempo, o risco fiscal brasileiro em torno dos gastos públicos pressionam as atuais taxas de inflação e geram incerteza sobre a capacidade de pagamento do governo. Isso é refletido nas curvas de juros futuras, o que também dificulta o processo de corte de juros pelo Banco Central. Esse risco prejudica o racional por trás dos títulos pré-fixados, uma vez que reduz os potenciais ganhos com o diferencial de juros. Como também, no limite, podem gerar até perdas no caso de estarmos aplicados a uma taxa fixa, enquanto ocorre um descontrole inflacionário. Portanto, eu considero como títulos públicos ideais para o atual momento os pré-fixados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ressaltando que as atuais taxas nos Estados Unidos são muito atrativas, visto que estão em seu pico em mais de 20 anos, só que ao mesmo tempo é preciso considerar a diversificação dos títulos, por exemplo, através dos títulos atrelados à inflação, a fim de minimizar esses riscos, o risco fiscal brasileiro e o monetário nos Estados Unidos. Muito obrigado.